pessoal, na nossa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazerem essa boina com fio acrílico para que você possa usar aí no inverno que já está chegando. Vou precisar aqui de 3 cores diferentes de lã para você confeccionar a sua peça. Na lateral eu vou mostrar para vocês como fazer essas tramas que dão esse efeito de ondinha bem colorida para você. Para esse trabalho nós vamos utilizar 3 cores diferentes da lã molê da Círculo de 40 gramas. Para quem quer fazer as mesmas cores que eu, para a cor principal eu vou utilizar o rosa, que é a cor 0769, utilizando 2 novelos. Um novelo apenas da lã molê branca, número 10, e um novelo apenas da lã molê verde, 57,79. Como eu já disse, todos novelos de 40 gramas. Vou utilizar a agulha de número 4 e uma tesourinha de arremate. Vou iniciar com a lã rosa fazendo 4 correntes. Dessas 4 correntes, pessoal, a primeira você precisa deixar ela bem alargada, porque nós vamos utilizar ela como núcleo do trabalho, ok? E vamos fazer mais 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Nós temos aqui 4 correntes. A primeira será o núcleo do trabalho, e as outras 3 será o primeiro ponto alto de 16 que nós iremos precisar. Nós vamos fazer os 15 pontos altos restantes dentro dessa primeira corrente que a gente fez, ok? Vamos lá. 15 pontos altos, que é somar as 3 correntes que a gente fez anteriormente, irão totalizar 16 pontos altos. 16 pontos altos. Vamos fechar na terceira corrente, contando de baixo para cima, com um ponto baixíssimo. E encerrar assim a nossa primeira carreira. Agora nós vamos para a segunda carreira, fazendo um ponto alto em cada ponto. Da seguinte forma, vamos subir fazendo 3 correntes. E junto a essas 3 correntes, a gente vai fazer um ponto alto. Ou seja, aqui nós temos um par de ponto alto sobre o ponto alto da base. Vamos para o próximo ponto alto e vamos repetir mais um par de pontos altos. 2 pontos altos juntos. Se na primeira carreira a gente teve 16 pontos e nessa segunda carreira nós vamos colocar 2 pontos juntos em todos os pontos, então nós vamos ter 32 pontos nessa segunda carreira, ok? Pessoal, eu estou colocando 2 pontos para cada ponto alto da base. Vamos lá até o fim dessa carreira. Terminando aqui a nossa segunda carreira, vou na terceira corrente contando de baixo para cima e vou fechar fazendo um ponto baixíssimo. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nós vamos trabalhar nesses pares de pontos altos, fazendo neles pontos altos em relevo, pego pela frente. Só que eu quero que vocês prestem atenção em detalhes muito importantes, que é necessário que você lembre para você dar continuidade ao trabalho quando eu deixar vocês fazendo sozinhos, tá? Não se preocupem que eu vou explicar tudo, mas é necessário que vocês prestem atenção. Aqui eu estou em cima de um par. Essa última carreira nós fizemos sempre com pares de pontos altos, certo? Vou fazer aqui 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Essas 3 correntes, elas equivalem a um ponto alto. Elas estão exatamente em cima, eu posso dizer então, esse ponto alto está exatamente em cima do primeiro ponto alto do par de baixo. Nós temos aqui um par embaixo e esse ponto alto está exatamente em cima do primeiro ponto alto desse par. Nesse mesmo ponto onde está o ponto alto, eu vou fazer um ponto em relevo. Olhem só, neste mesmo ponto onde está o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo pego pela frente. Como assim? Vou entrar com a agulha de frente para trás antes do ponto que eu vou trabalhar e vou sair logo depois dele, ok? Aqui eu laço, puxo e faço um ponto alto. Isso aqui, pessoal, é um ponto alto em relevo pego pela frente. Eu vou para o segundo ponto alto desse mesmo par e vou fazer a mesma coisa. Laço em cima, entro antes do ponto que eu vou trabalhar e saio logo depois. Pronto. Aqui o que nós temos? Nós temos um ponto alto e um ponto alto em relevo que foram feitos em cima do primeiro ponto alto do par da base. Já no segundo ponto alto do par da base, eu fiz apenas um ponto alto em relevo. Eu vou repetir isso aqui por toda a volta, ou seja, vou para o próximo par, aqui eu tenho mais um par de pontos altos. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto convencional, desse pego aqui em cima mesmo, olha só.
um ponto convencional. Mas, nesse mesmo ponto, eu faço um ponto alto em relevo. Aí, eu vou para o próximo e faço apenas o ponto alto em relevo. No par seguinte, no primeiro ponto, eu faço um ponto convencional. E nesse primeiro ponto, nesse mesmo ponto que eu acabei de fazer o ponto convencional, eu faço um ponto alto em relevo. Vou para o segundo ponto desse mesmo par e faço apenas o ponto alto em relevo. Vocês entenderam, pessoal? Olhem só como vai ficando. Por enquanto, a gente não consegue perceber o efeito. O efeito vai ser percebido mais na frente. Vou repetir aqui mais uma vez. Aqui eu tenho um par de pontos altos. Vou trabalhar sobre esse primeiro ponto, fazendo um ponto alto convencional e um ponto alto em relevo. No ponto alto convencional, eu pego aqui em cima, como a gente costuma pegar nos pontos, ok? O básico, o ponto básico é feito dessa forma. Mas nesse mesmo ponto que eu acabei de fazer esse ponto convencional, eu faço o ponto alto em relevo, pego pela frente. Entro com a agulha de frente para trás antes do ponto que eu vou trabalhar, saio imediatamente depois, laço e puxo por onde eu vim. Aqui eu completo o ponto alto, fazendo assim um ponto alto em relevo. No segundo ponto deste mesmo par, eu faço apenas o ponto em relevo. Ok, pessoal? Então, vamos fazer isso por toda a volta? Pronto, tô aqui já encerrando a nossa terceira carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E, pessoal, agora nós vamos para a quarta carreira da seguinte forma. Eu vou explicar mais essa quarta carreira e você vai dar continuidade sozinho, porque é fácil de entender o que você vai fazer, o que você vai dar continuidade fazendo. Vamos fazer aqui novamente mais um ponto alto com 3 correntes. 1, 2, 3. Observe que é ponto alto sobre ponto alto. Isso aqui na base é um ponto alto, ok? Então, é ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu tenho os pares, que agora são pares de pontos altos em relevo. E você vai fazer sobre eles a mesma coisa que você fez anteriormente. Exatamente a mesma coisa. Então, sobre o primeiro ponto alto do par, você vai fazer um ponto alto convencional e um ponto alto em relevo, pegando o primeiro ponto alto em relevo da base, do mesmo par. Já no segundo ponto alto em relevo do mesmo par, você faz apenas o ponto alto em relevo. Aqui eu tenho o ponto individual, aquele ponto convencional que você fez, sobre ele você faz outro ponto convencional, simples assim. Aqui eu tenho o par. Sobre o par, eu venho no primeiro ponto do par e faço um ponto convencional. E no mesmo ponto, eu faço um ponto alto em relevo. No segundo ponto, outro ponto alto em relevo. Lembrando que no segundo ponto, você faz apenas o ponto alto em relevo. Já no primeiro, você faz o ponto convencional também. Aqui eu tenho um ponto convencional, faço apenas o ponto convencional. Aqui eu tenho o primeiro ponto do par, então eu faço um ponto convencional e um ponto em relevo. Aqui eu tenho o segundo ponto do par, então eu faço apenas um ponto em relevo. Ou seja, pessoal, agora nós temos entre um par de ponto em relevo e outro, não sei se vocês estão conseguindo ver aí por causa da luz estar um pouco forte, agora eu tenho entre um par de ponto alto em relevo e outro par, 2 pontos altos convencionais. E vocês vão dar continuidade ao trabalho dessa forma. Na próxima carreira, você vai repetir exatamente isso que você fez agora, fazendo sobre os pontos convencionais, pontos convencionais. Ou seja, sobre esses 2 pontos aqui, você vem trabalhar um ponto alto. Mas quando chegar nos pontos em relevo, você vai fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto e sobre esse mesmo ponto, um ponto alto em relevo. E já no segundo ponto, você faz apenas um ponto alto em relevo. Isso vai fazer com que na nossa próxima carreira, a gente tenha entre um par de ponto alto em relevo e outro, 3 pontos altos convencionais, os pontos altos básicos, ok? E seguindo esse raciocínio, a cada carreira, a quantidade de pontos convencionais entre um par e outro vai aumentar, seguindo esse mesmo raciocínio, colocando ponto convencional sobre ponto convencional e ponto convencional sobre o primeiro ponto do par de ponto em relevo. Então, pessoal, continuando,
Vocês vão fazer isso aqui por toda a volta e vão prosseguir por várias carreiras com esse mesmo raciocínio. Eu vou mostrar para vocês agora o trabalho mais adiantado, ok? Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Aqui a gente já consegue ver melhor o efeito dos pontos altos em relevo. Aqui, pessoal, eu tenho um total de 8 carreiras, contando desde a primeira carreira, onde eu coloquei 16 pontos altos juntos de forma circular, ok? Total de 8 carreiras. Para não restar dúvidas de onde eu estou, é só você contar a sua última carreira e olhem só, entre um par de ponto alto em relevo e outro, eu tenho 6 pontos altos individuais, 6 pontos altos que foram colocados como um intervalo, ok? Dos pontos em relevo. Certo, agora nós vamos dar continuidade. Eu vou vir aqui onde eu parei e vou fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes, pessoal, equivalem a um ponto alto. Eu vou para o próximo ponto alto da base e vou fazer outro ponto alto. Então, eu tenho aqui um par de ponto alto, sendo que cada ponto eu coloquei sobre um ponto diferente. Vou fazer 2 correntes para subir e vou pular 2 pontos da base. No terceiro ponto, eu vou repetir o par de pontos altos exatamente da mesma maneira que eu fiz aqui. Venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. Venho no quarto ponto e faço outro ponto alto. Repeti o par de ponto alto, colocando um ponto alto sobre cada ponto. Vou fazer mais 2 correntes. Aqui, pessoal, eu vou contar como ponto da base todos os pontos, independente de ser o ponto convencional ou de ser ponto alto em relevo, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho os 2 pontos em relevo. Como eu tenho que pular 2 pontos, eu vou pular 1, 2, e no terceiro ponto eu volto a fazer o par de ponto alto. Venho aqui, vou para o próximo ponto, faço outro ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos da base e no terceiro ponto eu começo a fazer um ponto alto, vou para o quarto ponto, outro ponto alto. Pessoal, eu vou fazer isso por toda a volta, ok? Sempre fazendo 2 correntes de separação e pulando 2 pontos da base. E no terceiro ponto eu faço um ponto alto, no quarto outro ponto alto, ok? Vamos fazer isso aqui por toda a volta. Pronto, estamos chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou vir na terceira corrente contando de baixo para cima, de onde eu comecei essa carreira, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu vou arrematar o nosso fio rosa e nós voltamos daqui a pouco para trabalhar, dar continuidade ao trabalho com a lã verde, ok? Pronto, após arrematado o nosso trabalho, nós vamos dar continuidade e o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a mesma coisa que a gente acabou de fazer. 2 pontos altos, 2 correntes de separação. 2 pontos altos, 2 correntes de separação. Só que dessa vez, os pontos altos que nós iremos fazer vão ser feitos nesses pontos altos aqui, que nós deixamos em branco, nesses pontos que nós não utilizamos nessa carreira que nós acabamos de encerrar. Vou vir aqui com o nosso fio verde, vou vir em qualquer um dos pontos, olhem só. Vou vir nesse ponto alto e vou prender o fio. Vou prender o nosso fio verde aqui e vou fazer aqui 3 correntes. 3 correntes que equivalem a um ponto alto. 1, 2, 3. Vou para o próximo ponto livre e vou fazer outro ponto alto. Olha só. Vou fazer 2 correntes e vou para o próximo ponto livre. Repetir o par de pontos altos. E vou continuar fazendo isso, pessoal. Fazendo ponto alto sobre os pontos livres da carreira anterior, sempre separados por 2 correntes. Então, vamos lá, vamos dar a volta no trabalho fazendo isso. Estamos aqui chegando aqui no finalzinho da nossa carreira verde. Pessoal, eu vou fazer mais uma carreira com a lã verde. Por isso, ao invés de fazer 2 correntes para encerrar aqui com um ponto baixíssimo, eu vou substituir essas 2 correntes por um ponto equivalente a 2 correntes, que no caso é o meio ponto alto. Eu estou fazendo isso apenas porque eu vou fazer mais uma carreira usando essa mesma cor. Vou fazer aqui o meio ponto alto e esse meio ponto alto eu vou fazer no mesmo lugar onde eu fecharia se eu tivesse feito 2 correntes. No caso, na terceira corrente, contando de baixo para cima. Pronto. Agora, eu vou continuar com o mesmo trabalho.
E vou fazer agora os nossos pares de pontos altos sobre os pares de pontos altos que eu fiz com rosa, ok? Vou fazer esse novo par de ponto alto sobre o ponto alto da carreira que antecede a que eu acabei agora. Então, eu tô aqui logo em cima do par de ponto alto, vou laçar aqui o fio na agulha, vou pro primeiro ponto alto, coloco aqui a agulha no primeiro ponto alto, laço e puxo. Aqui eu faço o ponto. Laço novamente, vou pro próximo ponto e faço mais um ponto alto. Aí eu faço 2 correntes, vou pro próximo par de ponto alto rosa e faço ponto alto sobre ele. Mais um ponto alto sobre o mesmo par. 2 correntes, vou pro próximo e faço aqui mais um par sobre o par rosa. Olha só como tá ficando. 2 correntes, venho aqui pro primeiro par de ponto alto e faço. Olhem só, pessoal. Vou continuar o trabalho por toda a carreira dessa forma. Aí a gente volta para eu mostrar como vocês vão continuar, tá? Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da carreira e dessa vez, pelo fato de eu já não mais utilizar o verde na próxima carreira, então eu vou encerrar com 2 correntes, na terceira corrente contando de baixo para cima de onde eu comecei. Aliás, não teve terceira corrente, né? Eu fiz o ponto alto direto, desculpa. Mas nesse primeiro ponto alto eu vou encerrar com um ponto baixíssimo e arremato o fio verde, porque agora nós vamos passar para outro fio. Então, pessoal, o que nós vamos continuar fazendo é isso aqui que a gente acabou de fazer, blocos de pares de pontos altos, e esses pares de pontos altos vão ficar sobre a carreira que antecede a última que a gente fez. Você observa que eu fiz a segunda carreira de ponto verde prendendo na carreira rosa, deixando a primeira carreira de ponto verde livre. Eu vou trocar de fio agora, vou passar para o branco e vou fazer a mesma coisa. Vou pular a última carreira verde, prendendo o branco na primeira carreira verde. Faço os 2 pontos altos brancos sobre esses pontos, pulo com 2 correntes e vou para os próximos. E eu faço isso por toda a volta. Eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho um pouco mais avançado, porque eu vou usar 2 carreiras do branco, 2 carreiras do rosa, 2 carreiras do verde, do branco novamente, enfim. Eu vou trabalhar com várias cores e eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz a sequência. Todas as próximas carreiras eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Mas eu vou apenas trocar as cores e eu vou mostrar pra vocês como foi a sequência que eu fiz. Pronto, pessoal, olhem só como tá a nossa peça já mais adiantada. Aqui eu vou relembrar o que eu fiz com vocês pra não restar dúvida. Fiz a primeira carreirinha de pares de pontos altos com 2 correntes utilizando o rosa. Depois fiz 2 carreiras com verde, 2 carreiras com branco, 2 carreiras novamente utilizando o rosa. Aí eu repeti mais 2 carreiras com branco e dessa vez eu tô nas últimas 2 carreiras utilizando a lã verde, ok? Todas as carreiras foram iguais, da maneira que eu mostrei pra vocês, da maneira que eu havia mostrado antes. Agora eu vou voltar a utilizar o rosa, esse rosa que é o principal do trabalho. Entretanto, a carreira vai ser um pouquinho diferente agora. Dessa vez eu vou prender a nossa lã no segundo ponto alto dos pares, tá? Venho aqui no segundo ponto alto do par e vou prender a nossa lã. Vou fazer nesse mesmo ponto, depois que eu prendi a lã, vou fazer nesse mesmo ponto alto um ponto baixo. Pronto. Aqui eu tenho os 2 pontos altos da carreira anterior a onde eu acabei de prender o ponto baixo. Nesse caso, é para eu fazer 2 pontos altos, da maneira que eu fiz anteriormente. Só que a partir de agora, esses 2 pontos altos serão presos juntos e transformados em um ponto apenas, da seguinte forma. Vou laçar o fio na agulha, vou colocar aqui no primeiro ponto, laço aqui por trás e puxo. Tenho aqui 3 alças na agulha. Vou laçar novamente e vou passar essa última laçada por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha, ficando aqui com 2 laçadas. Eu vou parar por aqui e vou fazer a mesma coisa no outro ponto, tá? Olhem só, vou passar apenas nas 2 mais próximas da ponta da agulha, aí eu paro. Pronto. Agora eu vou laçar mais uma vez e vou passar por dentro de todos os pontos. Fazendo isso, eu transformei esses 2 pontos altos em um ponto apenas. Você pode observar, você que não conhece essa técnica, você que está chegando agora no crochê,
pode observar que aqui aparece 2 pontos, mas aqui em cima só tem uma trancinha referente a eles dois, ou seja, nós transformamos 2 pontos em um apenas. O que nós estamos fazendo, pessoal, é apertando a parte de cima, começando a fechar. Vou aqui pular o primeiro ponto alto e ir para o segundo, fazendo um ponto baixo. Observe que eu utilizei apenas o segundo ponto alto do par da carreira anterior, tá? Fazendo um ponto baixo. Aqui nos 2 pontos, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Laço o fio, venho no primeiro ponto, laço atrás, volto, laço novamente e passo apenas nas 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha e paro. Vou repetir no próximo ponto a mesma coisa. Depois, com 3 laçadas na agulha, laço novamente e passo em todos os pontos. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo eu faço um ponto baixo. E nós vamos seguir assim até o fim da carreira, tá, pessoal? Olhem só. Sempre utilizando apenas o segundo ponto alto. Vou pular o primeiro, vou para o segundo e faço um ponto baixo. Agora eu prendo 2 pontos altos juntos, transformando eles em apenas um. Olha só como tá ficando. O desenho dá continuidade ao desenho, mas ao mesmo tempo tá fechando. Porque aqui a gente trabalhava, mas ele continuava reto, porque a gente não diminuía ponto. Agora a gente começou a diminuir, mas o formato do desenho continua, ok? Vamos pular o primeiro ponto alto e no segundo ponto alto a gente faz um ponto baixo. E no bloco do anterior, a gente faz 2 pontos altos juntos. Vamos seguir assim até o fim dessa carreira? Vamos lá. Pronto, já dei a volta em todo o trabalho, observe, agora já tá mais fechadinho. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo encerrando a carreira. Vamos para a próxima carreira fazendo uma corrente para subir e um ponto baixo no mesmo ponto baixo da carreira anterior. Dessa vez, pessoal, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto, ok? Lembrando que aqui, visivelmente, parece ter 2 pontos altos, mas na verdade a gente só tem um ponto, então nós vamos fazer apenas um ponto baixo. Para você não se confundir, tenha sempre a visão de cima. Olha só como aparece aqui a trancinha. É um ponto baixo para cada trancinha. Aqui, por exemplo, olha só. Uma trancinha sobre os 2 pontos baixos. Ok, pessoal? Simples assim essa carreira. Vamos fazer isso por toda a nossa volta. Vamos lá. Pronto, já fiz os pontos baixos em volta de toda a carreira da peça, e agora eu venho aqui no primeiro ponto baixo, fazer um ponto baixíssimo e encerrar essa carreira. Agora nós vamos começar a fazer a aba da boina. Eu vou fazer aqui uma corrente para subir e vou fazer, pegando esse primeiro ponto baixo, um ponto baixo em relevo, da seguinte forma. Aqui está o ponto baixo, o primeiro ponto baixo que eu irei trabalhar, não sei se vocês conseguem visualizar. Vou entrar com a agulha antes desse ponto baixo e sair logo depois. Olha só. Da mesma maneira que eu faço aqui os pontos altos e relevos. A diferença é que aqui é ponto baixo, mas é da mesma forma. Entro antes do ponto a ser trabalhado e saio logo depois. Laço o fio, puxo e aqui eu faço um ponto baixo. Agora eu vou para o próximo ponto baixo fazer a mesma coisa, o ponto em relevo, só que dessa vez fazer um meio ponto alto, da seguinte forma: laço a agulha no fio, entro antes do ponto a ser trabalhado, saio logo depois, laço, puxo, laço novamente e passo por dentro de todos os pontos, ok? Isso aqui é um meio ponto alto em relevo. Agora eu vou fazer 23 pontos altos, iguais, exatamente iguais esse aqui, 23 pontos altos em relevo. Laço a agulha, entro antes do ponto a ser trabalhado, saio logo depois, laço, puxo, laço novamente, passo por dentro das 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha, laço de novo e faço aqui um ponto alto em relevo. Esse aqui não requer muita explicação porque a maioria do trabalho foi feita com ele, você já deve saber como se faz, certo? Então, nós já fizemos um, vamos fazer mais 22 pontos altos em relevo, um sobre cada ponto baixo, ok? Vamos lá. Pronto, depois de 23 pontos altos encerrados, nós vamos para o próximo ponto e fazer um meio ponto alto. Nós vamos encerrar aqui essa carreirinha, essa primeira carreira da nossa aba, da mesma maneira que a gente começou. Estou fazendo um meio ponto alto e agora eu vou encerrar fazendo um ponto baixo, os 2 em relevo, tá, pessoal? Olha só, um ponto baixo. Vamos agora para a segunda carreira, mas a minha segunda carreira eu também vou iniciar nessa parte. Eu vou para o próximo ponto, olha só, vou continuar no próximo ponto fazendo mais um ponto baixo. Esse aqui já é um ponto referente à segunda carreira, tá, pessoal?
um ponto baixo em relevo. Agora, pessoal, eu vou virar o trabalho. E sobre o ponto seguinte, que foi o ponto baixo referente à carreira anterior, eu vou fazer um meio ponto alto. Só que dessa vez eu vou fazer de forma convencional, tá? Pegando aqui em cima na trancinha, tá? Um meio ponto alto. Vou para o próximo ponto, que é o meio ponto alto da carreira anterior, e vou fazer sobre ele dois pontos altos juntos, tá? De forma convencional. Por enquanto a gente vai trabalhar só de forma convencional. Vou fazer aqui 7 pontos altos, colocando um ponto sobre cada ponto da base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois de 7 pontos altos convencionais de forma individual, olhem só, um em cima de cada ponto, eu vou para o próximo ponto e vou fazer um aumento, colocando 2 pontos juntos. E vou ficar repetindo 7 pontos individuais, um em cada ponto, e 2 pontos altos juntos, até o fim dessa carreira, tá? 7 pontos altos e logo em seguida eu ponho 2 juntos. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho. Aqui eu já fiz 7 pontos altos individuais e o que resta aqui de ponto ainda pela frente? Resta um meio ponto alto e um ponto baixo que eu fiz em relevo, por isso que eles ficam meio escondidinho aqui, porque eles foram feitos em relevo. Eu vou encerrar essa carreira da mesma maneira que eu comecei, portanto, sobre o meio ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos. Vou encerrar fazendo um aumento. E sobre o ponto baixo eu vou fazer um meio ponto alto. Agora, pessoal, eu preciso fazer um ponto baixo para encerrar essa carreira. Só que esse ponto baixo que eu vou fazer, se você for prestar atenção, ele vai ficar exatamente em cima da parte principal da nossa boina, tá? Ele vai ficar fora da aba. Então, nesse caso, eu vou fazer ele em relevo. Todos os pontos que estão pegando fora da aba, assim como foi a primeira carreira, eu fiz em relevo, pego pela frente, tá? Então, eu vou novamente fazer um ponto baixo em relevo. Entretanto, quero que vocês observem o seguinte: quando a gente fez os pontos em relevo pego pela frente, a boina estava virada na parte correta, com a parte correta para nossa frente. Dessa vez, eu vou fazer o ponto em relevo com a parte avessa para nossa frente. Nesse caso, se eu for fazer um ponto alto em relevo pego pela frente, o ponto vai ficar torto, vai ficar virado para o lado errado. Você pode observar que como eu fiz assim os pontos com a parte correta para frente, pegando em ponto alto em relevo pego pela frente, os pontos ficaram virados para cima, para a parte correta. Se eu fizer dessa forma, esse ponto vai ficar virado para baixo, o que vai estar errado. Então, para que o ponto fique do lado correto, ao invés de fazer um ponto alto em relevo pego pela frente, eu vou fazer um ponto alto em relevo pego por trás. Da seguinte forma: vou vir aqui no ponto a ser trabalhado, que é um ponto baixo a ser trabalhado. Vou entrar com ele antes do ponto que eu vou trabalhar e sair logo depois. A diferença é que, ao invés de entrar de frente para trás, eu vou entrar de trás para frente. Vou passar na frente do ponto, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer a mesma coisa no ponto seguinte. Aqui eu encerro a carreira e já vou dar início a outra da mesma maneira que eu dei início a essa segunda, indo para o próximo ponto e fazendo um ponto baixo em relevo da mesma forma. Olhem só. Aqui eu fico com 2 pontos baixos seguidos, só que aqui o primeiro é referente a essa carreira que eu acabei de encerrar e o segundo já é referente à nossa nova carreira, tá? Vou virar o trabalho. Sobre o segundo ponto baixo, esse segundo aqui, que é referente à carreira que a gente acabou de encerrar, sobre ele eu vou fazer um meio ponto alto. Sobre o meio ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, tá? Apenas um ponto alto. Aqui eu tenho um par de ponto alto, que foi o último aumento da carreira anterior. Sobre o primeiro ponto do par de ponto alto, eu vou fazer outro aumento. Colocar 2 pontos juntos no primeiro ponto. Aí depois eu vou fazer ponto alto sobre ponto até eu chegar no próximo aumento, tá? Porque eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto.
até eu chegar no próximo aumento. 6, 7, 8. Aqui eu cheguei no próximo aumento e novamente eu vou fazer um par de ponto alto sobre o primeiro ponto alto do aumento, fazendo assim mais um aumento, e eu vou dar continuidade dessa forma, fazendo ponto sobre ponto, e quando eu chegar no aumento da carreira anterior, eu faço um aumento no primeiro ponto desse aumento da carreira anterior, e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá até o fim da carreira, onde a gente vai encerrar da mesma maneira que a gente começou, mas eu volto para mostrar como. Vamos lá. Pronto, tô chegando aqui no finzinho, aqui embaixo, pra frente eu ainda tenho um aumento que eu fiz a carreira anterior, com 2 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Sobre o primeiro ponto do aumento, eu vou fazer mais um aumento. Sobre o segundo ponto do aumento, eu vou fazer um ponto alto. Sobre o meio ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto. Sobre o ponto baixo, eu vou fazer um meio ponto alto. Pronto. Agora, eu vou fazer o ponto baixo, né? A carreira sempre começa com um ponto baixo e sempre termina com um ponto baixo. Só que esses pontos baixos que começam e terminam, eles sempre ficam no acabamento da boina, nessa parte rosa. E como eu disse, então, nesse caso, os pontos que ficam para fora, a gente faz em relevo. Nós vamos novamente fazer esse ponto baixo em relevo. Entretanto, observem que a boina já está virada normalmente pra gente, então a gente vai fazer um ponto alto em relevo pego pela frente, entrando com a agulha antes do ponto, saindo logo depois, laçando e fazendo o nosso pontinho. Vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e vou fazer aqui ponto baixo, um ponto baixo sobre esse ponto que eu acabei de fazer, um ponto baixo sobre o meio ponto alto e um ponto baixo sobre cada ponto alto. Será ponto sobre ponto. Detalhe, nós vamos fazer isso por toda a volta, tá? Vamos passar por cima de toda a viseira, de toda a aba da nossa boina, e vamos passar por toda a circunferência dela até chegar onde nós começamos, onde nós acabamos de fazer essa correntinha para subir, ok? Esse aqui é o último detalhezinho da nossa boina, pra gente poder encerrar o nosso trabalho. Então, vamos lá, fazendo ponto sobre ponto, até chegar onde nós encerramos. Um detalhe, tá? Um detalhe. Mesmo quando vocês estiverem trabalhando aqui, agora, como é o último acabamento, vocês vão fazer ponto baixo sobre ponto baixo, pego de forma convencional. Vocês não vão precisar fazer relevo, tá? A partir de agora, nessa nossa última carreira, você não precisa fazer relevo. Será ponto baixo sobre ponto, ok? Então, vamos lá, vamos dar a volta no trabalho, pra gente mostrar como a nossa peça ficou depois de pronta. Bem, pessoal, esse aqui é o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, tirem várias fotos e mandem pro meu e-mail. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.